Olá a todos, vamos falar sobre o cálculo do MRP baseado em históricos dentro do sistema. Primeiramente é necessário cadastrar o produto e fazer as suas devidas configurações para o MRP. Então aqui no cadastro do produto, a aba dados de planejamento, você coloca o tempo de processamento, que é o lead time do produto, diz se esse produto é produzir ou comprar, se eu compro ele ou produzo internamente, e digo que ele faz parte do meu cálculo do MRP. Baseado nisso, a gente pode criar as previsões de venda. Então eu posso colocar aqui um nome para minha previsão, estipular uma data que eu quero projetar, como por exemplo, eu quero projetar 2020. O que eu preciso produzir em 2020? Aí aqui na parte inferior da tela do MRP, existem duas formas de previsão, a básica e a inteligente. Então eu posso vir aqui na básica, por exemplo, selecionar uma faixa de produtos, selecionar um grupo de produtos, enfim, posso fazer o filtro aqui da melhor maneira possível. E aqui em configuração avançada, a gente tem duas métricas aqui para estimar o que foi consumido para projetar aí o nosso ano posterior, que é a média simples e o histórico mensal. Veremos aqui o histórico mensal. Então eu aplico o histórico mensal, o SAP ele vai se basear aqui em pedidos de venda, ou notas fiscais de saída e documentos de entrega. Eu coloco uma data para ele se basear no histórico. Então eu quero olhar o histórico de 2019 para projetar 2020, por exemplo. Então quando eu dou um OK, ele já faz esse cálculo aqui para mim. Então dizendo que em janeiro de 2020 eu vou produzir 55 pneus, em fevereiro eu vou produzir 60 e assim sucessivamente. Isso daí com base no histórico de pedidos de venda desse produto. Além disso, nós temos a previsão inteligente do SAP Business One, onde você também faz o filtro dos seus produtos da melhor maneira possível e clica para gerar essa previsão. Nessa previsão você consegue ver de forma gráfica o quanto ele consumiu ali nesses determinados meses. Veja que ele consumiu 55 pneus no primeiro mês de 2019, 60, aí ele teve um salto de 550 peças no mês 3. No mês 4 caiu de volta, entrando numa média. Como esse mês aqui de mês 3, ele teve um salto de vendas que não é comum, eu posso estar desconsiderando essa quantidade absurda. Então eu simplesmente seguro e arrasto para colocar ela na mesma métrica dos outros meses. Por exemplo, quero uns 75. Aí o RP já faz o cálculo para conseguir manter aquela média sem você perder aquela distorção daquele mês que foi um mês anormal. Com base nessa previsão de 2020, agora eu posso vir aqui e simplesmente rodar o assistente do MRP. Então eu crio um novo cenário. Consigo colocar aqui algumas configurações de datas para rodar esse MRP. Se eu quero considerar itens produtivos e itens de compra, seleciono quais produtos eu quero que pertença ao meu cálculo. Posso também filtrar por grupo, características de produtos. Seleciono quais depósitos eu quero estar considerando para o cálculo. E aqui eu seleciono quais documentos eu quero que ele considere para o cálculo. Então verifique pedidos de compra em aberto, contratos em aberto, pedidos de venda, ordens de produção. Considere meu estoque mínimo e considere também aquela previsão que eu criei, certo? Então eu posso gravar esse cenário e executá-lo.
Quando eu executo o SAP, ele já calcula para mim toda a demanda que eu preciso estar gerando de ordens de produção. Se a gente olhar aqui, ele traz algumas métricas. Uma que é o inventário, ou seja, não tenho nada em estoque. Qual que é o fornecimento? O fornecimento é uma ordem de produção que ele está sugerindo que eu crie. Para qual demanda? A demanda da minha previsão de venda que eu criei. Então, na aba recomendações, a gente consegue ver de forma fácil aqui todas as ordens de produção que a gente precisa criar. Então, eu preciso criar uma ordem de produção com a data de liberação do dia 16 para entregar dia 31/12, para atender aquela demanda do 1º de janeiro de 2020, e assim sucessivamente. Depois eu gravo essas recomendações, finalizo o meu cálculo do MRP, e consigo olhar essas previsões aqui nas minhas recomendações, que quando eu rodo, ele aparece novamente todas aquelas ordens de produção, com as suas devidas quantidades e as datas que o MRP está me recomendando. Eu ainda posso alterar a quantidade se eu achar necessário. Depois disso, eu simplesmente posso vir aqui, dar um duplo clique, e atualizar, que ele vai criar todas essas ordens de produção baseado no meu histórico de venda de 2019, criando aí um planejamento para 2020. Obrigado.